É do Senhor Jesus, amém? Vamos continuar. Maravilha, valeu, obrigado. Vamos continuar a exposição da palavra de Deus acerca das doutrinas da fé cristã. E eu creio que essa noite será uma noite abençoada, pois nós estaremos lendo, interpretando e aplicando a palavra de Deus em nossos corações. E quando a palavra de Deus é pregada, o Espírito Santo se manifesta trazendo cura, restauração, renovo e graça para os seus filhos. Amém? Eu tenho percebido que nos últimos cultos nós temos falado bastante acerca da doutrina da justificação pela fé. Falamos sobre a maravilhosa doutrina da justificação pela fé na semana passada. Domingo nós falamos também, na pregação do culto à noite, uma pregação abençoada também, tratando sobre o mesmo tema, sobre os resultados da justificação pela fé. E hoje nós estaremos falando sobre fé, sobre uma fé que é inabalável. E desde já eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 15, estaremos lendo do versículo 21 até o versículo de número 28. Mateus, capítulo de número 15, do versículo 21 até o versículo de número 28. Eu espero que o Espírito Santo de Deus fale profundamente aos nossos corações, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Todos acharam, amém? E partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. E ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Amém? Glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor Jesus pela leitura da sua palavra. Como eu falei, hoje nessa noite nós iremos tratar sobre uma fé que é inabalável. Uma das características da fé cristã é a perseverança. E nós temos falado bastante sobre perseverança, inclusive até eu mesmo, na última oportunidade, falei sobre a perseverança cristã, falei sobre a caminhada, sobre a corrida, sobre a maratona da fé. E a fé cristã, ela tem essa característica, que ela é uma fé persistente, ela é uma fé inabalável. E quando nós vamos observar o versículo de número 21, o versículo vai dizer que, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Jesus havia terminado a sua obra na Galileia. E a obra na Galileia era uma obra repleta de milagres, repleta de grandes pregações e conversões. Mas naquele momento, a popularidade de Cristo estava decaindo. Muitas pessoas estavam em torno dele, glorificando, dizendo que ele era realmente o rei dos judeus, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Mas por conta de vários acontecimentos e de perseguições, a sua popularidade, a sua preferência, a sua aderência pelo povo estava sendo diminuída. E a perseguição estava crescendo. E então Jesus chega em Tiro e Sidom, na região de Tiro e Sidom. Em Tiro e Sidom habitava o povo que é chamado o povo cananeu. E era um lugar muito conflituoso, pois Israel sempre tinha embates e guerras, sempre teve desentendimentos históricos contra aquele povo. E alguns do povo de Israel, inclusive, negando, abandonando os mandamentos do Senhor,
acabaram se casando com algumas mulheres cananeias e acabaram tendo um certo tipo de relacionamento de matrimônio que não era tido como correto aos olhos de Deus. E esse povo, o povo cananeu, experimentou em muitos momentos juízos da parte de Deus. Então, por conta disso, eles ouviram falar e eles sabiam quem era Jesus. Eles ouviam em algum momento que viria um homem, melhor dizendo, para o povo judeu que viria para redimir e salvar o seu povo, e esse homem seria o Messias. Por conta desses embates, por conta desses desentendimentos, eles tinham um pouco de conhecimento acerca da história de Israel. Mas também viram brevemente o agir de Deus em outras épocas, como por exemplo, Elias e a viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta estava nessa região, então eles conheciam a história do Deus de Elias. Eles conheciam a história do Rei dos Reis. Eles conheciam a história do Yahvé, Deus de Israel. Então, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Então, brevemente, nós já entendemos que o povo dali já sabia de quem se tratava. Sabia também porque eles conheciam o ministério de Jesus, conheciam o que ele havia feito anteriormente na Galileia e todo o início e desenvolvimento do seu ministério. E o versículo 22, ele vai nos apresentar algo bem curioso. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, ao chegar em uma região aonde habitavam estrangeiros, ouve o clamor de uma estrangeira. E ela gritava, ela estava desesperada, pois o texto nos mostra que sua filha estava sob o domínio de Satanás. Ela estava profundamente endemoniada. E por conta disso, essa mulher está desesperada, está clamando pelo auxílio, pela misericórdia de Jesus. Essa mulher está desesperada, clamando para que Jesus venha fazer alguma coisa para com a situação que ela está envolvida. E ela estava angustiada, com certeza, pois estava vendo Satanás agindo na sua vida e na sua casa dia após dia. Provavelmente, por conta dessas manifestações espirituais, ela via a opressão frente a frente de Satanás todos os dias no seu lar. E ela estava desesperada. E ela chega até Jesus e clama em Jesus. Só que muitas das vezes, nós que somos servos de Deus, filhos de Deus, por não ver de forma tão clara e forma tão evidente Satanás agindo, não vigiamos e esquecemos e não damos a real importância e não entendemos o significado de que Satanás é verdadeiramente o inimigo das nossas almas e o inimigo do povo de Deus. O diabo é real. E nós precisamos vigiar, meus irmãos. Porque Satanás ele não precisa se manifestar de forma clara, conforme foi com essa menina, para demonstrar que está agindo. Em muitos momentos ele vai agir de forma suave, de forma singela, de forma sutil. Eu me lembro que há pouco tempo atrás nós estávamos estudando a revista DBD que tratava acerca das sutilezas de Satanás. Então Satanás ele não precisa com que uma pessoa esteja possessa de espíritos malignos para dizer que está agindo. Mas, por exemplo, nós temos o exemplo de Judas, que entregou o mestre sem precisar cair no chão, sem precisar rolar, ele apenas entregou a Cristo por 30 moedas de prata. Então a palavra de Deus, ela sempre nos afirma e ela não deixa de deixar essa afirmação de forma clara. O diabo anda ao nosso derredor e ele ruge como um leão procurando a quem possa tragar. E Paulo também vai nos mostrar que nós não devemos ignorar a Satanás e as suas artimanhas. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Você já pensou sobre isso? Ou melhor, você pensa sobre isso? Você está atento a essa realidade? Satanás está procurando brechas. Ele conhece o ponto fraco das pessoas. Nós devemos estar atentos, porque ele age de forma sutil, ele age sem pressa. Ele quer te afastar da comunhão aos poucos. Ele não chega de forma assustadora, gritando, avisando que está ali.
ele te deixa um pouco desanimado. E você deixa de vir ao culto um dia. E já não tem muita importância. Porque, afinal de contas, é só um dia. E depois, se foi semana passada, essa semana também não tem problema. E você deixa pela segunda vez. E os meses vão passando, e você, a comunhão não é tão importante assim. Eu vou ali um pouco, assisto o culto, bato palma, ouço a pregação e saio e volto para minha casa. E assim ele vai minando as suas forças. Ele vai tirando a sua fé. Ele vai minando a sua energia, o seu prazer de estar na casa de Deus. Satanás, ele age de forma clara, assim como está no texto. Mas ele também age de forma sutil. E Jesus, mais do que ninguém, conhecia a realidade dos ataques e dos embates de Satanás. Porque ele havia sido tentado diversas vezes. Haja vista o texto de Mateus capítulo 4, que fala muito explicitamente sobre a tentação de Cristo no deserto feita por Satanás. Então essa mulher estava diante dessa realidade da opressão de Satanás. Assim como Paulo também, em outra feita, disse que havia sido enviado um mensageiro de Satanás para esbofetear, para atormentar, para perseguir a ele. E essa mulher, ela conhecia essa realidade, mas também o texto demonstra que essa mulher, ela não era uma pedinte qualquer. Porque quando nós estamos andando pelas ruas, nós observamos algumas pessoas que estão pedindo dinheiro, alimento ou algum outro tipo de ajuda. E você observa que você passa ali e a pessoa fala: "Ô, meu amigo, boa noite, você pode me dar uma ajuda?" Aí às vezes você não tem e fala: "Não, obrigado", e passa. Aí vem a próxima pessoa e: "Ô, meu amigo, boa noite, você pode me dar uma ajuda?" Não, aí passa. "Oi, minha amiga, tudo bem?" Então você observa que essas pessoas são pedintes que qualquer tipo de ajuda, seja R$2 ou seja um prato de comida, qualquer coisa para essas pessoas é suficiente para aquele momento. E não precisa ser uma ajuda específica, qualquer pessoa, pode ser criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, qualquer um que ajudar está bom, já é o suficiente, o importante é que está ajudando. Essa mulher, ela não era assim. Ela estava pedindo a ajuda de alguém específico, porque ela conhecia esse alguém. E ela clamava, sabendo que nessa situação onde ela se encontrava e a sua filha se encontrava, apenas uma pessoa poderia lhe ajudar. O socorro só poderia vir de um lugar. E eu quero dizer para você que você não pode ser um pedinte qualquer. Em muitos momentos, nós somos como um pedinte qualquer. Estamos desesperados por ajuda e procuramos ajuda de desconhecidos, de amigos, de familiares, de autoridades. Estamos caminhando desesperados para todos os lados procurando alguém para nos ajudar. Mas esquecemos que o socorro, muitas das vezes, da nossa situação, só pode vir de um lugar. Só pode vir de um lugar. Salmo 121 vai dizer: "Elevo os olhos para o monte e me pergunto, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. De dia não te molestará o sol e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre." Eu peço que você pare de procurar nos lugares errados. Pare de bater cabeça. Pare de tentar com a força dos seus próprios braços achar uma solução para a sua vida, para a sua alma. Pare de ficar desesperado buscando a ajuda de quem muitas das vezes não pode te ajudar. Corra para Jesus. Grite a Jesus, clame a Jesus, porque nós temos a convicção através da palavra que Ele ouvirá o seu clamor. Então note que aquela mulher está diante de Jesus e ela faz uma declaração profundamente teológica, para mostrar que de fato conhece a quem está clamando.
ela assume perante todos que Jesus é o Senhor. Então, sendo assim, ela se submete a Jesus e ao seu poder, porque Ele é o Senhor. E ela afirma que Ele é o Messias prometido que viria da raiz de Davi. Ela sabia quem Jesus era. Talvez a sua fama corria pela cidade, ou talvez pelos textos dos salmos que falavam acerca da vinda do filho de Davi que traria socorro ao necessitado, ou até mesmo ouviu as palavras que Jesus declarou contra Corazim e Betsaida. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom fossem feitos esses milagres, há muito teriam se arrependido e até mesmo vestido panos de saco e se arrependido dos seus pecados. Talvez ela ouviu essas palavras de Cristo, de alguma forma chegou até ela. E ela depositou a sua fé em Cristo, confiou no agir de Deus, entregou a sua vida nas mãos do Salvador. E nós vamos observar que essa fé, que essa declaração será testada. Ela declarou a sua fé em Jesus, ela declarou que Ele poderia socorrer a ela dessa situação, e tendo essa situação sido posta, agora nós veremos que essa fé será verdadeiramente testada. Tiago, capítulo 1, logo no início do texto, ali no versículo de número 2, vai dizer: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Jesus prova aquela mulher para demonstrar o que há no coração dela. Será que ela é uma simples pedinte? Será que ela só quer milagres? Porque no momento de desespero ela procura Jesus. Mas se tivesse tudo bem, ela iria procurar? Ou realmente ela entendeu quem Jesus é? Ela quer barganhar com Cristo ou ela realmente ama a Cristo? E se ele demorar para responder? E se ele disser um não? E se ele ficar em silêncio? O que irá acontecer? Ela vai fugir quando ela for apertada pelas dificuldades? Jesus, com as atitudes que virão a seguir, irá nos demonstrar as características da verdadeira fé, de uma fé que é inabalável, de uma fé que se mantém firme, mesmo em meio ao agir de Deus que em muitos momentos nós não entendemos e parece adverso. Meus irmãos, caminhar com Cristo não é fácil. A sua fé, em algum momento, se já não foi, ainda será provada. Deus te prova para te aperfeiçoar, mas não somente isso, para mostrar para você mesmo o nível da sua fé, o nível da sua caminhada cristã, se você está em busca das mãos de Deus apenas, ou da face de Deus. Ele quer saber, Ele quer te mostrar, na verdade, se você é uma pessoa que só está em busca de milagres. Ele quer provar para o seu coração se você ama Ele de verdade, ou você está ali por barganha, em qualquer momento de dificuldade, em qualquer negatividade, você vai abandonar o nome de Cristo ou não. E o versículo 23 vai dizer que após essa mulher clamar, ela clamou: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O versículo 23 vai dizer: e ele, porém, não lhe respondeu palavra. E não só isso, e os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Aqui está a primeira forma de Cristo de provar alguém. E essa forma é o silêncio. Essa mulher clama pela misericórdia, essa mulher clama pela ajuda, e o versículo 23 vai dizer que ele, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Ela possivelmente, como eu falei anteriormente, ela ouvia Satanás gritando o tempo todo através da possessão da sua filha. Era como se o inferno estivesse aberto na frente dela e ela ouvindo Satanás gritando, estava desesperada porque não aguentava mais a situação que a sua filha estava envolvida. E então, desesperada pelos gritos de Satanás, pelo agir do inferno na sua casa, ela desesperada corre para Cristo
E de um lado ela ouve os gritos de Satanás, e do outro lado ela não ouve palavra alguma vinda do seu Salvador, do seu Senhor, do Filho de Davi. Às vezes isso acontece conosco, isso acontece na caminhada da nossa fé. Satanás rugindo como um leão, as lutas aumentando, as provações, as tentações nos afligindo a cada dia. A angústia aumenta, a confiança diminui. E nós estamos clamando a Deus por socorro, e parece que o céu está fechado. Parece que Deus está em silêncio. Parece que Ele não nos ouve. Talvez muitos, nesse momento, já iriam embora. Porque ela está clamando, ela está pedindo ajuda, ela está pedindo socorro. E Jesus permaneceu em silêncio. Talvez muitos, com o silêncio de Cristo, iriam embora. Mas qual é a resposta da verdadeira fé, de uma fé que é inabalável perante o silêncio de Cristo? O Evangelho de João vai nos esclarecer, ele vai nos mostrar um texto que diz muito acerca disso. João, capítulo 6, no versículo 66, vai dizer: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E então perguntou Jesus aos 12: porventura, queres também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Muitos abandonam a fé diante das provações. Muitos desistem porque clamaram durante o silêncio de Deus e o silêncio não mudou. Mas a verdadeira fé entende que não existe outro bem além de Cristo. Ele é mais precioso que tudo e atenderá seus filhos em momento oportuno. Talvez não seja agora. Talvez tudo está silencioso. Talvez não há motivo para ter esperança. O único que poderia solucionar a sua situação não diz nada. Mas você vai embora? Como a sua fé fica nesse momento? Ela balança? Jesus fica em silêncio para nos mostrar se nós temos a Ele verdadeiramente como nosso tesouro ou só apenas algo que Ele pode fazer por nós. Ele é mais precioso que tudo. Nós, muitas das vezes, meus irmãos, nós não entendemos os caminhos e os propósitos de Deus, mas devemos permanecer fiéis, pois a glória dele será revelada em momento oportuno. E nós não entendemos, mas quando tudo acontecer, nós veremos que o nome dele é mais glorificado da forma dele do que na nossa. E observe que essa mulher, ela não enfrenta apenas o silêncio de Cristo, mas ela enfrenta também a impaciência dos discípulos. Com certeza, nesse momento, ela se sentiu desprezada, pois aqueles homens, aqueles discípulos, eles tinham o papel de levar a mensagem de Cristo aos povos. Mas, na verdade, ao invés de levar a mensagem, ao invés de incentivar aquela mulher, eles estavam criando barreiras para que ela não se achegasse a ele. Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós somos discípulos de Cristo. E muitas das vezes nós criamos mais até empecilhos para que as pessoas se acheguem a Cristo do que facilitamos esse caminho. Como tem estado o seu testemunho diante das pessoas que não conhecem a Deus? Como tem sido o teu comportamento? Ele tem afastado ou tem aproximado as pessoas de Cristo? Você tem evangelizado? Como tem sido o seu comportamento como discípulo de Cristo? Você tem amado o próximo? Queira levar a Cristo a todos, e não seja de forma alguma uma pedra de tropeço. Não faça com que as pessoas desanimem ou desistam de se achegar até a Cristo. E o versículo 24 vai dizer: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Talvez aquela mulher, quando recebeu o desprezo dos discípulos, pensou: eu não estou nem aí, porque eu não preciso ser aceita pelos discípulos, eu não preciso que eles ouçam o meu clamor.
Eu estou indo atrás da resposta do Mestre, atrás da resposta de Cristo, porque Ele é o Senhor, Ele é o Filho de Davi. Então não importa o que os discípulos estão falando, eu não estou nem aí para eles. Eu estou atrás de Jesus. Enquanto Ele não me responder, eu não vou desistir. Talvez esse foi o pensamento que estava na mente dela. Mas enfim Jesus respondeu. E a resposta de Jesus foi um não. A resposta de Jesus é que eu não fui enviado a estrangeiros, mas para os israelitas. E esse seria um momento perfeito para ela se retirar. A resposta demorou. Ela suportou a demora, ela suportou o silêncio, mas a resposta enfim chegou. E a resposta foi um não. E a única esperança que havia para aquela mulher se foi. O único que podia ajudar aquela mulher se negou a fazê-lo. O que você faria diante dessa situação? O que você faz quando houve um não de Deus? A maioria talvez iria embora. Porque suportar o silêncio já é difícil. Que dirá suportar um não? Um não é muito forte. E qual foi a reação dessa mulher? Qual foi a reação dessa mulher diante do não de Deus? O versículo 25 vai nos mostrar. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Mesmo após um não, ela continua adorando, pois entende que no sim ou no não, Ele continua sendo Deus, continua sendo Senhor, continua sendo o Filho de Davi, e é digno de louvor, é digno de adoração, honra, glória. Ela não entendeu o não como uma negação absoluta, pois provavelmente ela conhecia as histórias em que Deus havia operado pelos que não eram da casa de Israel. Não seria a primeira vez que Deus operaria em favor de muitos que não eram do povo escolhido de Israel. Mesmo sendo espremida pelo silêncio, mesmo sendo espremida pela negativa dos discípulos, pelo não, a única coisa que sai dela é mais fé e mais adoração. 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 6 em diante, vai dizer: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. Essa é a verdadeira fé. Quanto mais passa pelo fogo, quanto mais passa por lutas, quanto mais passa por dificuldades, mais ela redunda em glórias e honra ao nome do Senhor. Existem momentos, meus irmãos, em que nós já clamamos muito por uma solução de Cristo, e o silêncio permanece, e a negativa vem à tona. E existem momentos que nós não temos mais forças para clamar, não temos mais nem sequer argumentos, você argumentou de todas as formas possíveis. E muitas das vezes, as únicas palavras que restam da sua boca é: Senhor, socorre-me. Assim como essa mulher declarou nesse versículo. E muitas das vezes, as orações mais curtas são as mais sinceras. Já não havia mais argumento. Naquele momento, provavelmente por conta de toda aquela situação, ela já estava cansada. E aquela mulher só diz: socorre-me, socorre-me, Senhor. E muitas das vezes nós estamos assim. Não temos mais muitos argumentos, não temos mais muitas palavras a declarar, mas só temos: Senhor, socorre-me. Só gemidos, lágrimas, mas mesmo assim faça como essa mulher, mesmo com poucas palavras, mesmo que seja apenas um Senhor, socorre-me,
Não desista de clamar pela face e pelo agir de Deus. E o versículo 26 vai dizer que ele então respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. De todas as provações que ela enfrentou até aqui, de todas as negativas, do silêncio, do desprezo dos discípulos, de tudo que ela passou até aqui, talvez esse tenha sido o pior momento. Jesus a compara a um cachorrinho, a um cachorro. E era assim que naquele período, que naquele momento, os judeus viam os estrangeiros, viam os samaritanos e os outros povos. É como, por exemplo, nós vemos os ratos hoje. Nós não queremos por perto, nós não queremos tocar e muito menos alimentar para que eles possam se propagar, para que eles possam crescer. Ele diz basicamente que ela estava importunando, pois é horrível, afinal de contas, tentar alimentar a um filho com um cachorro latindo à sua volta todo o tempo. Era uma importunação que incomodava. Cristo parecia naquele momento não estar disposto a socorrer e a salvar aquela mulher. Parece dizer que o seu favor, a sua bênção, a sua misericórdia não era para ela. Não adiantava mais clamar, não adiantava insistir, porque ele havia vindo para os seus filhos, para os judeus, para os israelitas, para o povo da sua aliança. E não adiantava uma estrangeira clamar, porque as bênçãos, o favor, a misericórdia não deveria ser lançada, deitada aos cachorrinhos. E não adiantava mais incomodar. Além de tudo o que já passou, essa mulher agora está tendo duras palavras lançadas em sua face pelo próprio Cristo. E meus irmãos, todos nós em algum momento tivemos palavras duras lançadas por intermédio do Espírito Santo em nossa face para entendermos quem nós realmente somos. Em algum momento, para crer em Cristo, para entender que você é um pecador, você teve que ouvir que era um miserável, que era um pecador, que era um merecedor do inferno. É duro ouvir isso. É triste saber disso. Mas essas palavras em muitos momentos são necessárias, porque sem elas não existe a convicção de quem nós verdadeiramente somos. E o que a fé verdadeira faz diante de palavras como essas? O que a fé que verdadeiramente vem do alto, que vem da convicção trazida pelo Espírito Santo aos nossos corações faz diante dessa realidade? De que nós não somos merecedores nem muito menos das migalhas de Cristo. De que nós somos miseráveis, pecadores, merecedores do inferno. Como a verdadeira fé diante dessas palavras reage? O versículo 27 vai nos mostrar. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então ela diz: sim, Senhor, é verdade. Eu sei que o meu povo é reconhecido dessa maneira, como um cachorrinho. Eu sei que verdadeiramente eu não sou merecedora do seu favor. Eu sei que eu não mereço me alimentar do seu favor, da sua graça, da sua bondade. Eu sei que eu sou miserável, pecadora, inimiga de ti, do seu povo. Mas não há o que o Senhor fale que me faça sair dos seus pés. Mesmo que sejam só migalhas. O Senhor é tão poderoso que uma gota da sua graça é capaz de libertar toda a minha família, salvar a todo mundo e apagar uma imensidão de pecados. Uma gota da graça de Deus, um pouquinho da graça de Deus, uma gota do sangue de Cristo é capaz de libertar e salvar o maior dos pecadores e apagar o maior dos pecados e lançá-los no mar do esquecimento. Ela entendeu a realidade em que ela estava situada. E ela entendeu que esse Salvador é tão grande,
tão tremendo, tão maravilhoso, que apenas uma migalha, apenas uma gota da sua graça seria necessária para transformar toda a realidade na qual ela estava inserida. Meus irmãos, nós temos que entender que não importa quem nós somos, nós precisamos ter a convicção de que nós somos falhos, pecadores, e que o nosso Deus é tão poderoso que apenas uma gota da sua graça é capaz de destruir o domínio do inimigo e romper os grilhões do inferno. Uma gota do favor de Deus, apenas uma palavra é capaz de transformar toda a realidade na qual nós estamos inseridos. Jesus opera em nossas vidas, Ele nos salva e pode até socorrer os nossos familiares com a sua graça, mas primeiro Ele quer que confessemos os nossos pecados a Ele. A convicção de pecado é fundamental para que a graça venha a ser derramada. Assim foi com a mulher samaritana, assim foi com Jacó, assim foi com vários outros personagens bíblicos, e não será diferente conosco. Essa deve ser a nossa fé, essa deve ser a minha fé, essa deve ser a sua fé. Uma fé que se prostra diante de Cristo, entendendo a nossa realidade. Uma fé que se humilha diante de Cristo e reconhece que uma gota da sua graça e do seu favor é capaz de mudar toda a realidade à nossa volta, de transformar o nosso coração, de arrancar um coração de pedra e colocar no lugar um coração de carne. Uma gota, apenas uma palavra de Cristo. Ele não precisa de muito, ele não precisa de um show, de um espetáculo, ele precisa apenas querer e efetuar. O querer e o efetuar vem do Senhor. É Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos mantém firme, com apenas uma gota da sua graça. Ele redime todo o seu povo para si, com profunda misericórdia e compaixão. Essa é a realidade do Evangelho. Essa é a realidade da palavra de Deus. Não importa quem seja, pode ser o maior dos pecadores, pode ser uma pessoa que talvez você olhe e fale, é impossível a transformação na vida dela, mas o nosso Deus é tão grande que com uma gota Ele transforma toda essa realidade. Talvez a sua família esteja passando por apuros, talvez a sua saúde não está bem, talvez a sua caminhada de fé esteja difícil, esteja árdua, mas apenas uma gota da graça te mantém de pé, salva o perdido, cura o doente. Creia nessa palavra nessa noite, continue clamando, mesmo em meio ao silêncio, mesmo em meio às negativas, continue, fique firme no Senhor, porque Ele precisa apenas de uma palavra. E o versículo 28, o último versículo vai dizer, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. A fé, a perseverança e a humildade daquela mulher não fizeram com que ela ganhasse apenas migalhas da parte de Deus. Mas o texto vai dizer que Deus, Jesus Cristo, colocou céus e terra à disposição dela. O texto diz de forma clara, faça contigo como queres. Ou seja, que aconteça como você me pede. Que aconteça como você quiser. A fé persistente, a fé inabalável, o clamor que não desiste, que não cessa, alcança a misericórdia da parte de Deus. E não é apenas migalhas, Ele se move de íntima compaixão e derrama o mar da sua graça e da sua misericórdia. Essa mulher comprovou que Cristo era suficiente para ela. Cristo somente, Ele somente. E ela não abandonaria o Senhor por nada. Mesmo em meio a negativas, mesmo em meio ao desprezo dos discípulos, mesmo em meio ao silêncio, ela permaneceria ali. E mesmo que migalhas viessem,
de acordo com o discurso dela, mesmo que migalhas viessem, ela permaneceria satisfeita, pois Cristo é tudo. Ela falou: Senhor, não tem problema não, mesmo que venham migalhas, eu permanecerei aqui. Porque ela entendia quem era o Senhor. Ela entendia quem era o filho de Davi. Ela entendeu verdadeiramente quem era Cristo, o significado da existência de Cristo, o significado da encarnação de Cristo, o significado do poder de Cristo para salvar e para mudar situações. E um milagre aconteceu. O texto nos mostra que um milagre aconteceu, não apenas na vida da filha dela, mas o Senhor trouxe salvação para ela e salvação também para a sua filha. A salvação vem do Senhor. A salvação pertence ao Senhor. Todo o poder, toda a glória, toda a honra, todo o domínio, toda a autoridade está nas mãos de Cristo. Então entenda que nós precisamos clamar a Ele com uma fé inabalável e Ele irá agir em nosso favor. E eu quero fazer aqui algumas considerações finais. Em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, a palavra de Deus vai dizer: todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. O verdadeiro salvo em Cristo Jesus permanece fiel e nunca desiste da caminhada, mesmo sendo árdua. Lembre-se da história de Abraão. O Senhor pede a ele o seu filho, o seu único filho. E ele seria capaz de entregar o seu filho em sacrifício se o anjo naquele momento não interviesse naquela situação. Lembre-se, por exemplo, da história de Jó. Perdeu seus bens, perdeu seus filhos, tudo que tinha à sua volta, mas permaneceu fiel a Cristo, uma fé inabalável. A fé de Abraão, a fé de Jó, a fé dos heróis da fé. O justo vive por fé. O servo de Deus vive por uma fé inabalável, uma fé que não permite retrocesso. Nós não somos daqueles que retrocedem. Clame a Deus para que Ele permaneça ao seu lado e para que Ele adicione cada vez mais fé no seu coração, para que você não desista da caminhada, para que você não desanime em meio ao silêncio, para que você não desanime em meio aos nãos. E a palavra de Deus vai dizer também em Mateus, no capítulo 7, versículo 7, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Meu irmão, não cesse de clamar, pois Deus ouvirá o seu clamor e atenderá o seu clamor em momento oportuno. Clame por mais fé, clame por mais graça, clame por santidade, porque afinal de contas, nós somos filhos de Deus, nós fomos salvos por Cristo, pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. E por um acaso Deus vai dar pedra aos filhos que pedem pão? Por um acaso Ele se negará a ouvir o clamor do justo? Entenda que Deus está atento. O texto mostra, na primeira aprovação daquela mulher, que Deus, Jesus Cristo, não respondeu, mas Ele ouviu, porque ela estava gritando, ela estava clamando. Às vezes Deus não está respondendo na sua vida, mas Ele está ouvindo. Talvez Ele até diga um não, mas permaneça, porque quem bate terá a porta aberta. Quem clama receberá da parte de Cristo. Então permaneça fiel. Lembre-se da história de Jacó. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Lutou durante toda a noite. Ele segurou o anjo do Senhor e não permitiu que o anjo fosse embora sem que abençoasse a ele. E entenda também que aqueles que se humilham diante de Deus,
serão exaltados. E entenda também que você deve permanecer fiel no pouco, pois o pouco com Deus é muito melhor do que a fartura sem Ele. Mesmo que sejam migalhas, entenda que um pouco da graça é suficiente para que nós permaneçamos fiéis até o fim da caminhada. Um pouco do pão da vida é suficiente para que a nossa alma nunca mais tenha fome. Um pouco da água da vida é suficiente para que a nossa alma nunca mais tenha sede. Esse é o nosso Deus. É assim como Ele prova os seus filhos. Talvez você esteja vivendo um momento e uma situação muito parecida com a dessa mulher, ou talvez você já viveu, ou se não viveu, acredito que em algum momento você possa viver. E entenda que Deus se compadece daqueles que não desistem de clamar. Então não desista. Porque nós sabemos que a justificação pela fé, ela traz paz com Deus. Nós sabemos também que a verdadeira fé é uma fé que persevera. A verdadeira fé é uma fé que é inabalável. A verdadeira fé não é a fé que no momento de dificuldade irá apostatar, irá abandonar aquilo que creu anteriormente. Porque o justo viverá pela fé e ele não irá retroceder. Creia nessas palavras. Entenda essas palavras a cada dia. E não desista. Mantenha a sua fé firme e inabalável com o Senhor, porque com certeza Ele irá agir em seu favor. Amém, meus irmãos? E desde já eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu vou para o meu oásis, Jesus, Tu és o meu oásis, és o lugar onde encontro